participações. Eu vou falar um pouquinho aqui, não sobre o RPG em si, não vou explicar o que é o RPG, mas eu vou falar de uma ideia que eu tenho, a minha proposta de como usá-lo em escola. É uma proposta minha, mas baseada em algumas propostas que eu vi em alguns artigos, né? E aos interessados eu posso fazer depois um assunto mais aprofundado no RPG, falando mais sobre o RPG. Esse vídeo é mais voltado para professores que se interessam em criar um ambiente extra de imersão da sua disciplina para o aluno. Eu quero passar para os docentes uma ideia de como inserir, né, suas disciplinas na narração sem que o RPG se torne apenas mais uma aula. O RPG na escola tem justamente a finalidade de fazer com que os discentes entendam a disciplina de uma forma mais imersiva, que vai vivenciar aquela experiência. Fique bem claro que o meu projeto foca em turmas de no máximo 10 alunos. Acima disso, precisamos ou dividir as turmas ou criar outra forma de desenvolver o projeto. Então vamos às minhas propostas, né? Não fazer perguntas para os discentes responderem durante a sessão do RPG, e sim os seus personagens que poderão rolar dados para determinar alguns resultados de forma aleatória. Se o docente quer colocar conteúdo da sua disciplina na história que está sendo contada, ele precisa inserir isso com uma informação conquistada, não uma pergunta avaliativa que só vai atrasar o desenvolvimento do projeto. O aluno vai ficar pensando em como fazer aquilo ali, e a própria história já vai ter os seus elementos que podem gastar mais tempo do que o planejado, né? Exemplo, o docente, ao invés de perguntar qual é o estado líquido da água, ele mostra um bloco de gelo descrevendo como a água se solidificou no lugar devido à baixa temperatura. Ou seja, o RPG não entra como uma avaliação a mais, né? E sim como um reforço pedagógico. Outros exemplos, ao invés de perguntar qual é a área de uma sala aos jogadores e alunos, o professor descrever a sala como tendo área X, um formato Y, por aí vai, né? A disciplina entra no RPG como uma forma de reforçar o conteúdo que já foi mostrado em sala de aula, e não de perguntar o que foi mostrado, né? O conteúdo da disciplina será recontado de forma prática na história, como os exemplos que eu citei acima, né? Então, quer dizer, o professor pode até ficar pensando, como é que eu vou fazer aqui um enigma, um desafio, perguntando para o aluno quanto que é 2 mais 2, e não é isso. Ele vai mostrar quanto que é 2 mais 2, porque na prática o RPG é um reforço. Então o aluno já estudou aquela disciplina, já foi avaliado através de provas e outros testes, trabalhos lá. O RPG entra como uma forma lúdica dele reforçar isso. Então ele não vai ser avaliado dentro da sessão de RPG. Ele vai ter acesso, visualização do conteúdo que ele estudou, sem ser avaliado sobre aquilo, entendeu? Ele vai passar por aquilo ali, ele vai ver aquilo ali sem perguntarem a ele o que é. Ele vai ser mostrado a ele novamente, né? Como eu citei nos exemplos acima. O
professor vai dar um exemplo prático dentro de uma história, o que ele aprendeu, né? Isso aí vai variar para cada disciplina, né? Professor de história, dependendo do conteúdo que ele está apresentando, ele vai passar, apresentar dentro da aventura os elementos históricos para os alunos verem, interagirem, verem na prática como é que é, vivenciarem um pouco na prática como seria a interação social daquele momento histórico, por aí vai. Geografia exploraria mais o terreno, né? O que eu vi de exemplo, um projeto bem grande que envolveu toda a escola. O professor desenvolveu, não foi só um professor, né? Foi toda a escola, desenvolveu um projeto de criação de um mundo inteiro, né? Aí sim, eu não vou citar agora aqui todo o projeto, mas pelo que eu vi, todas as disciplinas puderam se envolver naquilo, né? Começaram a criar um mundo do zero, né? Era um Big Bang do zero lá. Os alunos foram criando aquele mundo onde depois os personagens criados pelos próprios alunos poderiam interagir, né? Foi bem grande, bem interessante de se fazer aí. Isso aí pode se envolver várias coisas. Então essa aí é a minha ideia, minha dica, né? Então para os professores que vão usar o RPG em aula, a princípio não usarem ele para avaliar como uma avaliação, né? Pelo menos o aluno não pode sentir que está sendo avaliado. Ele vai ser avaliado assim, o resultado, né? Por exemplo, depois que terminar aquela aventura que foi montada ali, o professor vai avaliar se o aluno, se o RPG alcançou os objetivos que ele queria, que é por exemplo, uma sociabilidade maior do aluno entre os alunos, né? A leitura do aluno melhorou, né? Se ele despertou um interesse maior dele pela leitura, se ele entendeu melhor a matéria depois que foi apresentada dentro da história. É isso que vai ser avaliado, né? Se ele despertou um pouco mais para as disciplinas depois que ele participou daquela aventura, e não como se ele sabia quanto que era 2 mais 2, enfim, né? Então seria a minha ideia, que provavelmente vai ser mais discutida, ampliada entre os professores interessados. Como eu disse, a possibilidade de não só poucos professores, mas quase toda a escola se envolver com isso, né? O RPG pode é um projeto multidisciplinar, né? Pode envolver português, matemática, geografia, história, artes, religião, enfim, todas as disciplinas, idiomas, todas as disciplinas podem participar, né? Interagir até entre elas, para facilitar até, né? Porque, por exemplo, um dos maiores problemas o professor tem quando ele vai tentar narrar uma história no RPG na escola, é o tempo, né? As aulas são curtas e às vezes ele gasta muito tempo para desenvolver aquele projeto, né?
Então, tendo uma conectividade entre as disciplinas, se for programado, por exemplo, um dia do RPG, todas as disciplinas daquele dia podem envolver o RPG, né? Na português vai desenvolvendo a história, a narração, né? A escrita do personagem. Na parte de arte pode desenvolver um desenho de um personagem ou de um cenário, de um mapa, né? Em idiomas, pode desenvolver a parte do idioma que os personagens vão, que o cenário vai ter, né? Até mesmo em educação física, os esportes que vão ficar inseridos naquele cenário. Enfim, aí vai seguindo, né? De acordo com cada disciplina vai abordando um RPG de uma forma diferente, uma parte daquele cenário, né? O que vai ter naquele cenário, né? Cada uma vai absorvendo uma parte para não sobrecarregar muito um professor só. Então, no dia do RPG, todas as disciplinas vão focar naquela história que está sendo desenvolvida pelo RPG. Aí, como foi um projeto da escola, onde vai ter um enredo já maior, vai ser explorado por todas as disciplinas, né? Como, por exemplo, criar um cenário, né? Criar um mundo, por exemplo, né? Todas as disciplinas vão se envolver. E aí, isso aí tem que ser programado, né? Porque, por exemplo, quando tem um só professor envolvido com esse projeto, ele tem que fazer malabarismos, né? Ele leva um bom tempo, às vezes tem que fazer isso fora do horário da aula, seja no recreio, no intervalo, aproveitar cada espacinho de tempo que tem. Então é bom que isso seja melhor programado na escola, para aproveitar, para desenvolver o projeto de uma forma mais dinâmica. Isso aí a gente vai. Então essa foi a minha ideia, e mais para frente, conforme isso aí for sendo mais desenvolvido, eu vou compartilhando com vocês. Beleza, galera? Então, até a próxima. Vamos em frente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, comente. Sua participação é muito importante para mim. Obrigado.